Hoje estamos aqui na Dot House Care, a casa de repouso e permanência para idosos na cidade de Guarapuava, com o intuito de reforçar a importância e a valorização da pessoa idosa. O Estatuto do Idoso garante que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a todos os direitos dessa fase da vida. Direito à saúde, direito à dignidade, à convivência e, acima de tudo, ao carinho e à atenção. Cada idoso traz consigo uma história de vida, de luta e de sabedoria que merece ser reconhecida e celebrada. Temos a honra de estar presente nesse local, conhecendo a casa e os idosos, e entrevistar alguns funcionários para entender quem e como esse lugar se torna tão especial para a dignidade da pessoa idosa. Meu nome é Daniele Dot, eu sou fundadora da Dot House Care, que é uma casa de repouso e longa permanência para idosos aqui no Guarapuava. Então vamos para a primeira pergunta. Daniele, como surgiu a ideia de fundar essa instituição? Então, surgiu na época, faz já uns 3 anos atrás, a ideia já veio muito antes, né? Mas a gente precisava de algumas condições, além de condições financeiras, o melhor momento, né? Eu já trabalho há muito tempo com idosos e nesse período eu vi a necessidade, porque não tinha aqui em Guarapuava nem um local que você pudesse deixar o idoso, né? Se você precisasse fazer uma viagem, que ele não tivesse condições de ir. Então, foi assim que surgiu a ideia de montar essa casa de repouso aqui. Legal, hein? A segunda pergunta. Quantos idosos vivem atualmente aqui? Nossa capacidade máxima hoje são 13 idosos. Hoje vivem 12 idosos aqui, né? Fora os idosos que vêm para passar o dia, fazer as atividades, fazer as físios, né? Então, são 12 no total de moradia fixa. Porque a gente tem a opção deles virem somente durante o dia para fazer as atividades. Ah, sim. Então, o Estatuto do Idoso, ele é garantido dentro da instituição através das normas internas alinhadas com a legislação. Além disso, nós temos protocolos e instruções de trabalho que garantem os direitos do idoso, né? E também nós temos a supervisão da equipe multiprofissional que garante a dignidade e respeito do idoso dentro. Ótimo. Que tipo de atividades recreativas, culturais ou terapêuticas são oferecidas aos residentes? Então, aqui nós temos as recreativas, que são atividades de brincadeiras, como bingo, ou já tivemos o futebol sentado, mas com cabo de vassoura, né? Acertar a bolinha no balde, essas brincadeiras assim. E nós temos as cognitivas, que são atividades de aula mesmo, que são atividades tipo de primário, para estimular a parte mental deles. E a gente tem sempre, com as faculdades, a gente tem uma parceria, então às vezes eles trazem algumas apresentações, como já tivemos apresentações dos cachorros, até da parte de veterinária, onde eles fazem umas brincadeiras com os cachorros, então eles adoram ver isso. Já tivemos palhaços, temos música, essas atividades assim. Tudo muito bem pensado e tudo muito bem elaborado, né? Todos os aniversários têm festas comemorativas também, datas comemorativas, então é comemorado, festa junina, essas coisas, sempre é feito uma festinha para eles. Me garanto que ficam muito felizes, inclusive. Eles gostam, fica agitado, gostam. Que bom. Então, quais são os critérios adotados para a admissão dos residentes? Então, primeiro, ele tem que ter acima de 60 anos, porque no Brasil, idoso é considerado acima de 60 anos, porque nós somos uma ILPI, que é uma instituição de longa permanência para idosos. Segundo, eu preciso de um responsável, por mais que ele seja consciente, né? A gente precisa de um responsável legal para estar alinhando o cuidado com o responsável. Temos nosso grau é grau 1 e grau 2, né? A gente não tem acima disso, por enquanto, então os cuidados são de grau 1, idoso grau 1 e grau 2, e a gente não mistura doenças psiquiátricas também, né? Esquizofrenia, essas outras doenças não. As neurológicas sim, né? Alzheimer e as demências em geral, mas a psiquiatria a gente não junta. Feita a capacitação deles. Então, a gente tem educação continuada, que a gente chama, né? Que é uma capacitação todo mês sobre algum assunto que a gente acha pertinente. Então, a gente senta com a enfermeira e faz o planejamento. O último treinamento que a gente teve foram
duas excelentes aulas com uma profissional especialista em cuidados paliativos, que no final das contas nossos pacientes são pacientes paliativos, né? Então a gente teve essa capacitação sobre cuidados paliativos, 2 aulas esse mês agora de outubro. Então a gente teve as 2 capacitações. E assim a gente vai todo mês vendo qual é o assunto que a gente precisa tratar, como relatórios, né, ou até mesmo certos tipos de doença, ou o próprio Alzheimer. Então a gente vai alinhando e fazendo essa educação continuada o ano inteiro. Em relação às visitas, ela recebe visitas frequentes dos familiares? Como é esse processo? Então, assim, os familiares, eles têm porta livre acesso, né? Então, eles não precisam marcar horário, eles podem chegar aqui a hora que eles quiserem. Eles podem ficar o tempo que eles quiserem, né? A única coisa que a gente pede para respeitar mesmo é o horário de dormir, que depois que acorda acaba atrapalhando toda a rotina do sono, né, que eles precisam ter. Então, durante o dia é livre demanda. E sim, eles vêm praticamente quase todos os dias, os familiares, né? Até porque isso está dentro também do nosso contrato, que é onde a gente faz um contrato com o familiar, que eles precisam estar presentes, né? Pelo menos aí uma vez por semana. Mas a maioria vem todos os dias, dá uma passadinha antes de ir para o trabalho ou depois que sai do trabalho. Quais são as principais dificuldades enfrentadas na gestão de uma casa de longa permanência? Eu acho que é você conseguir alinhar de uma assistência de qualidade junto com a gestão administrativa, que eu acho que é a coisa mais difícil da casa, numa casa de repouso, né, de uma instituição. É você garantir a humanização, mesmo assim não perder o foco administrativo, né? Essa é uma das coisas de bastante dificuldade. E também a comunicação com os familiares, né? Cada um reage de um jeito ou tem uma comunicação, entende ou compreende de certa forma, então a gente precisa ter essa comunicação ativa com vários tipos de pessoas, né? Vários tipos de personalidades, então também a comunicação com a família é um desafio. Acho que é isso. Existe acompanhamento por órgãos fiscalizadores, como a Vigilância Sanitária, o Conselho do Idoso? É isso, então nós somos, né, registrados no Conselho do Idoso, ele nos fiscaliza todo ano, a Vigilância Sanitária também é todo ano, o Ministério Público também, os bombeiros também, né? E também nós temos o COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem de Curitiba, então nos fiscaliza uma vez por ano também. E nós temos o Conselho de Nutrição também, porque nós temos a responsável técnica pela cozinha, que é a nutricionista, então nós também temos a fiscalização do Conselho Regional de Nutrição. E para fecharmos, né? O que você considera essencial para garantir o bem-estar e a dignidade dos idosos que vivem aqui? Então, eu acho que para garantir, né, você precisa fazer um atendimento humanizado e suprir não só as necessidades físicas, né, mas as emocionais e a espiritual também, e, claro, garantir a qualidade da assistência. Muito obrigada. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Franciele, sou enfermeira de formação, sou formada pela Unicentro, peguei a primeira turma de 5 anos em período integral e tenho também pós em regulação em saúde pelo SUS, em parceria com o Ministério da Saúde. Hoje eu atuo como enfermeira na supervisão dos cuidados na Dot House Care. E como é a comunicação entre vocês, as enfermeiras, e os familiares desse idoso? Então, a gente tenta manter, né, essa é uma pergunta bem pertinente, eu achei, sabe? Porque a gente tenta manter, assim, uma clareza, sabe? Assim, não deixa tudo às claras com os familiares. A gente não chega, quando a gente acontece, por exemplo, um agravo à saúde, ou quando a gente percebe algo diferente, a gente chama o familiar, sabe? E realmente fala, ó, o que tá acontecendo, sabe? Tá acontecendo isso, ó, começou a partir do dia tal. Então a gente tenta manter tudo isso bem transparente com os familiares. Acreditamos que essa transparência é um diferencial também no nosso cuidado, no nosso atendimento, porque a gente demonstra daí mais confiabilidade também em relação aos cuidados que eles recebem aqui. Quais desafios no cuidado com os idosos?
Então, essa questão eu achei bem interessante, Yasmin, porque quando você fala assim, qual que é o maior desafio em relação a isso, né, aos cuidados com os idosos, eu digo que o maior desafio é a gente manter o nosso psique, sabe, o nosso psicológico bem. Não, né, porque se nós estivermos com o psicológico abalado, né, ou por conta de qualquer outra situação, ou a própria situação em si, em cuidados idosos, traz esse abalo à saúde, nós não conseguimos manter uma tranquilidade no cuidado com eles, sabe? Tudo isso afeta. Então, a maior cuidado que tem que ter primeiro é com a gente. E daí a gente consegue manter um cuidado diferencial com eles também em relação à necessidade de saúde deles. Porque eles estão aqui, 90% dos idosos aqui têm demência ou Alzheimer, sabe? Então, se nós não soubermos trabalhar isso com eles, né, e trabalhar isso em nós, a gente não consegue dar qualidade do serviço. Como vocês fazem para manter a dignidade da pessoa, do indivíduo deles, como pessoas com Alzheimer? Então, essa questão também é bem interessante, a dignidade, né, a dignidade deles, né, e os cuidados em relação a isso. É o diferencial, é um cuidado básico do mínimo, cuidados de higiene, cuidados de conforto, manter esse idoso confortável, limpinho, bem cuidado, tratar ele como um ser humano, sabe? Não como um ser humano doente, né? Mas tratar ele na sua totalidade. Existem coisas que o idoso ele ainda consegue realizar, mesmo eles tendo demência, mesmo eles tendo Alzheimer, eles conseguem fazer atividades simples e a gente tenta deixar que eles tenham essa liberdade aqui, de fazer pequenas atividades, pequenas tarefas, como tirei a minha xícara de café, vou levar na pia, posso levar na pia, a gente deixa que eles façam esse tipo de coisas, porque isso mantém eles ativos, mantém a dignidade deles, mantém eles autônomos, exatamente. Isso é muito interessante. Então, me chamo Elisângela, eu sou psicóloga formada há 12 anos e atendo na Dot House Care desde o seu início, desde a fundação. E o meu trabalho é um atendimento individualizado com os idosos, até para tentar olhar de forma mais específica que demanda eles trazem. Então a gente vai fazer algumas perguntinhas para a Elisângela, relacionada ao trabalho dela aqui na Dot House Care e relacionada ao tema do trabalho. A primeira pergunta é: como é o acompanhamento psicológico daqui dos hóspedes? Então nós fazemos um atendimento semanal. Esse atendimento é abordado individualmente. E como que isso é feito? Inicialmente sempre é um acolhimento com os idosos, até para que eles se sintam à vontade e deixar um espaço bem positivo para que eles se sintam à vontade de falar sobre como é a experiência de viver aqui. E dá para perceber nessa abordagem a importância desse acolhimento, porque muitos idosos eles ainda interpretam como negativo estar aqui. Eles vão amadurecendo no caminho essa visão positiva, essa visão de que eles estão sendo assistidos aqui 24 horas. Então o atendimento com eles é uma escuta, é um acolhimento, é uma forma de abordar, é abordado assuntos específicos sobre o bem-estar deles na casa. Muitos deles trazem algumas questões da sua história de vida ou das suas relações familiares. E dentro do possível, dentro da maturidade, da consciência de cada um, eles compartilham. E eu busco da melhor maneira ajudá-los a se sentir bem, se sentir em casa aqui. Uhum. E como você lida quando um idoso acaba te contando, nesse meio em que você gera confiança com ele, como você reage a um idoso que está sofrendo violência? É bem desafiador. Se um idoso traz essa demanda, primeiro eu tenho que ter muito cuidado, muita cautela sobre qual é o melhor caminho, de que forma que eu posso acolher e abordar e levar para a instituição, para a responsável sobre essa possibilidade, qual o caminho a seguir. Mas o principal, numa demanda como essa que o idoso traz, é acolhê-los e ajudá-los a perceber possibilidades de cuidado, possibilidades de sanar esse problema ou de buscar uma intervenção para que isso cesse. E quais as formas que você intervém no cognitivo deles para que eles evoluam e acabem não tendo um diagnóstico de depressão, ansiedade? Ou como você faz para melhorar essa situação, se eles já estão? Uhum. Geralmente eles trazem alguma demanda ou alguma situação. Falar sobre possibilidades de se sentir melhor na casa é sempre abordado. Se disponibilizar a ouvi-los sempre que eles quiserem. Dá para perceber que esse momento, essa atenção dada a eles, me parece muito valioso para eles. Eles se sentem muito confortáveis com esse acolhimento, com essa troca. E o cognitivo deles é sempre no atendimento, no diálogo com eles. Além disso, é trabalhado várias questões que estimulem a memória deles, a percepção deles de dia, de ano, de idade. Então é abordado várias coisas dentro da possibilidade de cada um. Nome completo, alimentos que eles consomem aqui. Buscamos fazer sempre de uma forma muito lúdica, mas de forma que provoque isso neles, essa fala, essa memória deles.
E há um acompanhamento e orientação aos familiares dos idosos? Sim. Sempre que o idoso chega aqui na instituição, é conversado com a família, se disponibilizado também ao atendimento a eles, sobre dúvidas, sobre como que está o acompanhamento do idoso, e também, se necessário, intervenções, de forma que o idoso se sinta acolhido, sem divergências com a família, porque é muito comum o idoso chegar aqui e ficar resistente no início, e culpar a família, que deixaram eles aqui longe da casa deles. Então acaba fazendo esse meio caminho, de forma que eles não olhem dessa forma, e acolhendo também a família, que é desafiadora. Muitos familiares, às vezes, ficam com receio de deixar aqui, que tem uma ideia de que estão abandonando o idoso, mas não é assim. Bom, as perguntas eram essas, muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Me chamo Anne, faz 1 ano e meio que eu trabalho aqui na Dot House Care e a minha função é cuidadora de idosos. Eu trabalho diretamente com os cuidados aos pacientes, aos nossos hóspedes. A planilha, né, pra verificar se está tudo certo com eles, se eles estão com sinais vitais estáveis, né, e é assim. Próxima pergunta é, quais são as dificuldades e alegrias desse trabalho? Então, as dificuldades, no meu ver, é quando eles estão se sentindo um pouco mais deprimidos. Assim, quando eles têm aquele sentimento de solidão, essa é a parte mais difícil. A parte de alegria é quando eles se sentem bem com o nosso cuidado. Que aí eles não sentem tanta falta da família, até porque, né, eles estão longe da família. Então a minha alegria é de saber que tá todo mundo ali tranquilo, que eles estão na casa, se sentindo como se fosse a casa deles. Eles estão bem, eles estão se sentindo acolhidos. Então essa é a minha alegria. Se eles estiverem bem, estiverem tranquilos, é a minha maior alegria. A próxima pergunta é, como vocês lidam com idosos que têm Alzheimer ou que apresentam resistência aos cuidados? Então, essa abordagem, né, aos idosos com Alzheimer ou com resistência, até porque o idoso, ele, por ser idoso, ele já tem uma resistência a seguir comandos de outras pessoas, né? Eles têm uma vida inteira, né, que eles trazem uma história. Então, aí a gente vai começar a dar comandos para eles. Então, como que a gente vai abordar eles? A gente tem que ter todo um jogo de cintura, né? Você não pode impor nada ao idoso, principalmente com Alzheimer, porque ele vai fazer uma confusão na mente dele, né? Então, a gente, antes de, né, impor que, olha, você tem que tomar o banho, né? Você não pode falar assim, vamos lá, você vai fazer isso, né? A gente vai chegar de uma outra forma para abordar. Vamos fazer tal coisa, vamos lá no banheiro, eu quero mostrar, tem uma planta lá, tem uma flor, né? A gente tem que ter todo esse jogo, porque muitos dos idosos já têm, às vezes, né, uma certa resistência, que nem o banho é um exemplo. Por quê? Porque às vezes não querem. Com Alzheimer, eles vão dizer que eles já tomaram o banho. Não, eu já tomei o banho. Né? A gente sabe que não, mas na cabeça deles, né, devido a toda a circunstância da doença, né, eles vão resistir. Então a gente não pode impor. Então, né, a gente vai falar, então, vamos depois tomar o banho, então, quando é o Alzheimer. Depois a gente vai lá, então, toma o banho. Ali depois dos minutinhos a gente vem e chama de novo, ele já vai. Né? Então a gente não pode impor. Tem que ser tudo com uma conversa, né, não assim, tentando, como se fosse que eles tivessem a obrigação, né, de ir naquele momento. A gente tem que ter todo esse jogo de cintura. Até porque se a gente perder o jogo de cintura, a gente perde a confiança deles. Né? Eles vão achar, não, tem que obedecer, né? Eu não quero agora. Não quer agora, então depois a gente tenta de novo, né? E não fica repetindo várias vezes a mesma coisa ali pra eles. Você tenta abordar, se não for naquela hora, espera um pouco, né? Depois volta de novo, com outra conversa, e ali a gente entra de novo pra tentar levar. Sempre com paciência. Com paciência pra não agitar, pra que eles não fiquem nervosos, né? Porque daí, se eles ficarem nervosos, a gente perde toda, né, a confiança deles. Então, assim, a gente tem que ter todo esse jogo de cintura. É a forma que eu acho, assim, né? Que eu tento trabalhar com a maior conversa pra que eu não perca a confiança e o carinho deles, porque eles pegam muito carinho com as cuidadoras. Sim, confiança é muito importante. E eu tenho certeza que vocês já lidaram com situações de emergência. Qual é o treinamento que vocês recebem para isso? Como vocês lidam com emergências? Isso, então, no caso de emergência, então, assim, a gente sabe, né, que o fator de risco deles, né, a idade e tudo, a gente tem que estar preparado, né, para algumas situações. Sempre ocorre. Então, o que a gente tem, né, a gente é instruído. A gente tem um respaldo, né, das enfermeiras, né, porque tudo é passado, né, para enfermagem. Então, a gente vê que é um caso de emergência, a gente vai verificar sinais vitais e já acionar o SAMU, se for necessário, né. Se a gente vê que é uma emergência mesmo, a gente verificou sinais vitais e tem alguma alteração, a gente já aciona o SAMU, aciona a enfermagem, né, e é assim que a gente vai trabalhando, vai fluindo. E digamos que não seja uma emergência de saúde, seja mais mental, como vocês lidam? Então, é aí que entra aquela conversa para que você acalme o seu idoso, né. Então, o idoso, ele vai chamar pela família, ele pode ter uma crise de ansiedade, né, porque ele fica muito ansioso. Então, daí o que a gente tem que, né, convidar para sair, caminhar um pouco, né, conversar outras coisas, para que tentar tirar um pouco da cabeça dele, né, essa ansiedade que às vezes eles ficam, né. A gente tem que tentar mudar de conversa, fazer alguma atividade que muda o pensamento deles. É assim que funciona. E a gente já entendeu que a relação entre vocês e os idosos são baseada em confiança e comunicação. Isso. E como é a relação de vocês com a família dos idosos? Isso, então, a família, ela precisa mais ainda se sentir confortável com as cuidadoras, porque eles estão deixando, né, o maior bem, né, deles, que é o ente, né, o ente querido, né, é o vô, é o pai, é a mãe, né, é o amor, é um pedacinho da família, né, eles estão entregando pra gente, né, cuidar da melhor forma. Então, assim, a família, ela precisa de todas as informações que eles, né, eles querem saber, como que tá o meu pai, o meu vô, minha avó. Então, assim, a gente tem que dar todas as informações pra eles se sentirem tranquilos e conversar com eles, né, a gente tem que, eles chegam, a gente tem que ir lá, receber eles, contar a rotina e deixar eles à vontade com o idoso, assim, né, para que eles conversem, às vezes, com o idoso, assim, às vezes até um pouquinho mais no particularzinho ali, eles gostam disso, e a gente respeita. E qualquer dúvida, a gente tem que, né, suprir essa necessidade do familiar. Por quê? Porque a rotina deles é com a gente, né, então, como a gente fica mais tempo com eles, nós sabemos, né, de tudo que acontece. Olá, meu nome é Tatiele, eu sou fisioterapeuta aqui da Dot House Care, e hoje eu vim conversar um pouquinho com Yasmin, né, referente ao trabalho da faculdade dela. Então, eu vou fazer aqui algumas perguntinhas relacionadas à função, né, ao trabalho dela e à dignidade da pessoa idosa. Então, a primeira pergunta é, quais os principais objetivos do trabalho fisioterapêutico com o idoso? Então, aqui dentro da instituição, meu principal objetivo com os idosos é de promover a independência e a autonomia deles, né, manter eles ativos, conseguindo realizar suas atividades diárias de forma independente, sozinhos, né, e isso é muito importante para o idoso, para que ele fique, digamos assim, tendo uma melhor qualidade de vida. A segunda pergunta, que tipo de exercícios ou terapias são mais utilizados por aqui? Com os hóspedes aqui da instituição, é realizado muito treino de equilíbrio para evitar as quedas, treinos de marcha, exercícios resistidos com peso.
Como é avaliado o progresso ou a melhora da mobilidade dos residentes? Eles são reavaliados a cada 3 meses, né? São através de algumas perguntas, e também através de testes físicos, né, que a gente usa da área da fisioterapia, que a gente usa para avaliar o idoso, e também a gente conversa com as cuidadoras. A pergunta é, como você percebe o impacto positivo na vida dos idosos? A fisioterapia, ela promove a independência, a autonomia do idoso, com que faz com que ele fique melhor, né? O idoso, quando ele perde essa autonomia, essa independência, ele acaba desenvolvendo algum episódio de depressão. Então, quando ele consegue recuperar isso, a qualidade de vida dele melhora. Então, é um benefício assim, muito grande, né, com a fisioterapia. Bom, muito obrigada. Heartbeats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave. I will not let anything take away. Standing in front of me, every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Que este momento sirva para lembrarmos que envelhecer com amor, cuidado e respeito é um direito de todos. Cuidar dos idosos é cuidar da nossa própria humanidade. Dona Maria, não quer levar o coitado do piá? Eu tenho que descer até lá embaixo. Ah, então vamos.